Será que não? Para esse meio de sobrevivência? Para sobreviver, sim. Isso, para o meio de sobrevivência. Né? Isso. Eu conheci um amigo e ele fazia pesquisas lá entre os índios da Amazônia. E um dia ele ficou perdido. Ele errou lá aquele monte de água e ele se perdeu, né? E ele falou assim, quem guiou ele foi o instinto, né? Você está no meio da mata, não tem referência, não tem prato, não tem nada, está tudo igual, tudo verde, né? E ele falou, quem me guiou foi o instinto, né? Então ele conseguiu sair. Quem está conseguindo uma maneira experimentando aqui, com essa xeringa, meu Deus, não. Agora fica uma ilha lá, tá por instinto, você vai ter um bicho logo. Sim. Isso. Com isso, você vai comer, você vai dormir. Instinto, você não tem. É um foguinho. Não se preocupa não, te volto várias vezes. Aí Kardec fez uma pergunta bem capciosa, né? 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Né? Resposta: Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda, uma vez que a sua origem é um mistério. Né? Então não é um espírito que faz outro espiritinho. Quem cria espírito é Deus. Né? Não sabemos a fórmula, mas quem cria é Ele. Tá? Aí, por essa questão, né, aí a gente olha os livros que existem no movimento espírita, romances que contam que no mundo dos espíritos tem maternidade, tem isso, tem aquilo, né? A gente vê que isso não acontece, não tem nenhum porquê. Se Deus que cria espíritos, né, para que vai ter uma maternidade no mundo dos espíritos? Mas por que faz isso, então? Porque por que o espírito vai lá, o médium escreve, né? Por que ele fala essas coisas e divulga assim? Por quê? Qual o objetivo? Por quê? Por que vocês acham? Pra gente pensar e olha. Não, porque não faz sentido. Eu estou pensando, por que, né, que faz esse tipo de coisa? Para vender. Porque muita gente olha em cima. Você colocar um número diferente que não é padrão das pessoas, não vai conseguir nada. Ou até de você mesmo, você querer ter alguma coisa lá. Você quer esperar ter algo, mas você não sabe o que é. De vez em quando, os espíritos superiores mandam por um cientista alguma coisa, ideias novas que revolucionam o mundo, né? Entendeu? Mas, se fosse assim para todo mundo, você não teria que preocupar com nada, né? Entendeu? Então, a mesma coisa que a gente na formação moral da gente continua avançando, aquele livro se tem que trabalhar com isso. Ele é o físico, ele é médico, ele é físico que está tendo essa fase de teoria, ele está fazendo uma teoria de tudo. Algumas coisas aí, na avaliação de chama assim, perguntei os espíritos, né, aquele que eu vou lembrar, eu falei assim, perguntei, está certo na forma e tal, mas por que você não ensina, né? Se ele funcionou, sabe, físico, se vira, da sua inteligência, eu sou estiver do banheiro dos dois, e daí você desenvolver, você vai ter graça. Não, mas aqui vai ter, ficou marcado os meninos, você vê quanto que não tem agora, eu estou te falando, né? Eu vou te ver, a inteligência é uma coisa. Não tem nem sentido, então já, vocês estão com a inteligência, porque nesse mundo a gente é burro, vai matar a próxima de inteligência. E não pode também, né? Se a gente tem um livro agora, nesse mundo com o cachorro, eu vou ter uma promessa com o cachorro a mais. Qualquer coisa mais que eu estudo, né? É o que falta como espírito não está avançando. Entendeu? Que o mundo só nessa vida, né? Mas ele quer acrescentar qualquer coisa, é o que ele acrescenta como espírito. Não é? Celso lê romance? Já leu romance espírita? Então, eu comentei que não li o livro da...
esse livro? Acho que tempos de alguma coisa assim. O livro está até lá em casa. É bom, eu gostei do livro. Interessante, ele trata bem, assim, aborda bastante assunto do espiritismo. O que eu falei pra você, né, Cecília, que eu li lá, eu li ali não, né, escutamos, né, então a gente ouviu umas coisas, aí eu pensei, pô, o que é isso? O espírito, os espíritos têm a ficha dos seus dados lá, de louco, coisa de Deus, que fez, eu te contei, né, eu falei pra você, né, então aí eu parei de ler, assim, porque eu concordei com o que eu estava estudando e o que a gente estava ouvindo, né, então o que ele mostra isso, então? Não faz Individualidade, né? Que foi retirado do princípio inteligente e virou uma individualidade, né? Dotado um atributo que a gente viu que é do espírito chamado inteligência, ok? Todos a possuem, né? Aí ele vai até aí, né? A gente viu, tem gente que perdeu esses estudos, não sei se entendeu o porquê tem essa diferença. É, Diogo? É, Diogo? Enquanto? Ceci, Ah, você tá com uma dúvida assim. o E, só para saber se eu entendi, que o E minúsculo seria o espírito em geral, sem estar falando de cada um específico, na sua individualidade. Isso. Né? Tipo espírito Celso, espírito, assim, já encarnado, vamos supor. Então, nesse minúsculo seria em todo, falando de espírito em todo. Né? Incluindo o que a gente chama de espíritos de animais, né? Sim. Por isso que está essa distinção. Espíritos em geral. Em geral, Todos os animais também junto. Né? Essa observação. Ok? 77. Quem lê para nós? Por favor. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão são chamados de filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Quando, só lembrando, né, aquela questão ali que a gente viu na pergunta 27, né, do Livro dos Espíritos, ele ressalta bem, né? Haveria assim dois elementos gerais, né, do universo, a matéria e o espírito? Né? E a resposta sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Né? Então, existe uma confusão. Quando a gente fala assim, essa pergunta, né, 27, que a gente está sempre repetindo, no universo existe dois elementos, né? Então, o que a gente chama de princípio inteligente e o princípio material. Né? E acima de tudo, acima dos dois elementos, Deus. Né? Então, ele não é nem matéria e nem espírito. Não é? Então, quando faz a Kardec essa pergunta 77, né, perguntando sobre os espíritos são seres distintos de si. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar a separação da verdade e do erro. Aí uma perguntinha do Kardec. Os que aceitam o erro não retardam o seu progresso? Se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade.
quando a gente lê, né, alguma coisa, a gente vê que não tem coerência, né? Não é uma coisa, porque veio, né, pelo Espírito X, então eu tenho que aceitar. Não, eu tenho que examinar, usar a minha inteligência para ver se isso realmente tem fundamento ou não. Né? Porque o Espírito pode vir, ele pode dar o nome que ele quiser. Ele pode assinar o nome que ele quiser. Assim como as comunicações, quando a gente vê no livro dos médiuns, alguns assinavam que era Jesus, não assinavam que era Santo Agostinho, não assinava tal e falava. Agora, aceitar ou não a comunicação é daquele que recebeu. Primeira pessoa que recebeu é que deveria fazer essa análise. Não é? Segundo, aquele que vai ditar, não é? Que ele também é responsável. Porque se ele dita, né? Ele tem os seus interesses. Não é errado, não é? Ele tem o seu trabalho, é um trabalho, ele ganha essa recompensa, vamos dizer, pelo trabalho dele de editar, tal, pela venda, ele ganha o dinheirinho dele, não é? Agora, se ele vê que é uma coisa que vai trazer mais confusão do que ajudar, ele simplesmente deveria falar, não publico isso. Mas não, né? A gente vê editoras sendo criadas para cada vez mais publicar livros. Né? Aí tem uma questão, que eu não lembro a questão, eu fico devendo para vocês, que ele diz assim, essas edições, né, às vezes, pode nem ser uma coisa ruim, quer dizer, assim, não é ele recebe, às vezes não é uma coisa, um caso de obsessão do médium, né? Mas que para aquele que está iniciando no estudo, né, o que seria o Espiritismo, traz maior dificuldade para essa pessoa do que ajudá-lo. É o que acontece, muitas vezes você dá um livro, um romance, né? Fala, não, mais fácil você ler isso aqui, né? Aí a pessoa começa pelo romance, então ela cria aquela ideia, o mundo dos espíritos é assim, assim, assado, né? Ela cria para ela. Aí depois que você fala assim, não é bem assim, né? Mas ela já criou, tal que você me deu, não foi? Né? Você me deu para ler. Aquela colega minha que veio aqui para tudo aí. Eu mostrei para ela falou assim, do que ela ficou para começar? Não sei o que ela conversou comigo, eu falei, olha, vou te prestar um livro. Um livro. Eu vou selecionar para você 5. E você vai escolher o livro que você quer ler. Aí eu peguei para ela e emprestei para ela os 5 e depois ela me devolveu os outros 4. Viu assim a performance, né? Vai entrar no livro. Escolheu. Nossa, tá até dando medo de ler o livro. Por quê? Os nomes dos personagens estão tudo coincidindo com a minha vida. E o pior que é, quando eu vi que a sessão que ela estava, tinha os nomes certinho das pessoas. Pode bater com a característica. Ela já se assustou. Depois eu falei assim, depois de um certo tempo, eu falei, tá vendo? A de página em página, mas tá lendo, né? Vamos lá, estou estudando. Ela veio aqui. Aí conheceu a Cecília, né? Do filho. Levou uma filha. Você me devolveu, tá? Ela pegou o livro. Encarar a verdade assim tá difícil para ela. Ela preferiu voltar para o livro, mesmo que os personagens estão batendo com a vida dela. Né? Então, às vezes a gente não tem essa intenção, né? É aquela ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções. A gente não tem intenção de prejudicar o outro. Mas por ignorância, muitas vezes, aí entra 75A, não é? Por ignorância, por falta de conhecimento ou conhecimento errôneo, a gente indica uma coisa que não é uma verdade. E pode prejudicar o outro. Prejudicar no sentido de atrasar, né? Atrasar o progresso do outro. A gente contribui para isso, né? Deus não vai nos condenar por isso, né? Por quê? A gente não agiu com má intenção, né? Mas a gente não sabia, ou pelo menos a gente não tinha o conhecimento correto, né? Do que uma obra pode fazer numa pessoa, uma obra desse tipo.
né? Então tem gente que realmente acredita, várias coisas que estão escritas no romance, para elas aquilo é uma realidade, né? E quando você começa a colocar que seja realmente o mundo dos espíritos, as pessoas se assustam e muitas vezes não aceitam, né? Mas aí entra o nosso papel. Se eu me digo espírita, se eu venho entrar, né, eu falo assim, eu estou estudando o livro dos espíritos, se alguém me pergunta, eu coloco realmente a posição de espírita que sou, né? Eu não vou alimentar uma ilusão da pessoa, eu explico, isso é um romance, agora a pessoa aceitar ou não, é com uma pessoa. Mas eu tenho a obrigação moral de avisar, isso é um romance, né? Mas não acontece só aqui, acontece com qualquer outro lugar que você vá, né? As pessoas pegam e falam assim, não, lê esse aqui, ó, esse livro é lindo, maravilhoso, vai te ajudar. Só que as pessoas não teve a má intenção, mas a pessoa cria para ela aquele ideal, para ela o mundo vai ser assim. A minha saída daqui vai ser desta forma. E às vezes, em vez de ajudar, atrasa mais o progresso da pessoa. Por isso, nós somos responsáveis pelo progresso do outro também. Nós estamos aqui com a intenção, pelo menos, né, Deus nos diz que a gente tem que usar a inteligência para ajudar o próximo, e às vezes a gente ajuda a atrasar o outro. E é isso que a gente vai vendo pelas leis, né, o estado que nós somos, ou pelo menos ainda que patamar nós estamos. Nós agimos muitas vezes por ignorância, né? Aí seja pelo conhecimento, seja pelo bem, ou seja pelo egoísmo. É um desses itens, a gente vai ver que a gente age dessa forma, né? Muitas vezes lê um livro para solução dos problemas da pessoa, né? Sendo que, na verdade, se você lê um livro, não é precisa cultivar essa bondade, sabedoria, né? Sentido de justiça. Só que se apega muito a certas coisas, né? E cria, né, um mundo tal. Que é o bem e o mal, né, que você falou, né? Tem que saber que a gente não pode servir, né? Falou, né? Deus e a mamão, ao mesmo tempo, né? Essa distinção. É por isso que eu falo, quando eu presto um filme, né? Eu queria falar, mas como que é? Aí eu prestei e falei, isso é um filme, mas mostra um aspecto que para você, né, ver, não é? Esse aspecto é importante você notar. Então, quando eu presto mesmo um romance, eu falo, ó, esse romance tem um conteúdo que mostra esse aspecto para você analisar. Pelo menos a pessoa se prende que ela tem que observar estes lados, né? Se eu faço isso, né, pelo menos dá um caminhar para a pessoa. Senão ela vai, né, para todo aquele lado só porque é o interesse dela. Aí pronto, continua no mesmo mundinho dela. Né? Então isso não ajuda muitas vezes as pessoas. Isso é o que eu estava pensando aqui agora, né? Ou você pode indicar um livro, mas colocando já uma observação a respeito, já olha, tem isso, então presta mais atenção nesse lado aqui, que acho que vai estar ajudando, né? Nesse sentido, essa observação já ajudaria bastante. Isso. Com certeza. Ela já vai ler aquele livro com outros olhos. Isso. É que nem Kardec fazia. Era lançado os romances, ele lia todos os romances. Ele lia os romances da época e fazia um resumo, né? Por quê? Ele montou, ele foi um livro chamado Biblioteca Espírita, né? Qual que deveria ser uma biblioteca espírita? Ele montou, né? E ele colocava, cada livro que ele lia, ele colocava o conteúdo, o que chama a atenção e aquilo que era disparate, aquilo que não bate, né? Ele chamava a atenção das pessoas, né? Olha a ideia desse autor, ele trouxe isso, ressaltou muito bem a encarnação, o papá, né? Todo esse processo ele ressaltava, porque quando a pessoa lê, ela presta atenção naqueles itens, né? E coisas que a gente não vê no movimento espírita, né? Você não, muitas vezes a gente tem, né, ali, e muitas poucas pessoas lêem o prefácio. Alguém tem o costume de ler o prefácio do livro? Né? Poucas pessoas têm. Prefácio, introdução, uma sequência, porque senão a gente fica perdido. Né? Muitas pessoas acham chato, por que ficar lendo isso, né? E muitas das vezes
tem conteúdos que é importante você ressaltar e saber no que você está entrando. É como a gente fez no Livro dos Espíritos. A introdução aqui é enorme. A gente ficou vários meses lendo a introdução. Quando terminou a introdução, eu contei para vocês. Vocês realmente querem continuar estudando? Porque tem uma responsabilidade. Não é só compromisso, não, porque no sábado tem que vir, não. O compromisso é vocês. Não é? É a mesma coisa, quando eu leio, eu tenho um compromisso. Eu estou lendo, eu sei, isso aqui é um romance, papapá, vai entrar nesse assunto. Né? É a mesma coisa. Assim deveria ser as nossas bibliotecas. Não é? Deveria ter pelo menos um resumo para o pessoal que ressalta. Vocês que leem assim, poderiam estar lendo a música da Cecília. Então, como no momento de você estar ali, vou dar uma distraída, eu vou ler isso daqui e vou ressaltar, porque eu estou estudando, e a gente faz um resumo e coloca ali. Depois as pessoas vão pegar o livro, a ajuda de todos, e você biblioteca, né? E é uma forma de caridade para com as outras. Realmente ficar nos livros melhores. Se você já coloca suas observações. Não, porque antes as pessoas assim falavam comigo, mas o que você aprendeu? Eu estava falando no Sr. Jorge, o que você aprendeu no Sr. Jorge? Eu falei, se eu trouxer o que eu gastei de um ano de viagem de volta, desculpa, né? Estou perdendo meu tempo com você. Para você lá. Eu fazia assim, porque eu era muito brusca. Principalmente, eu acordava cedo, viajava 1 hora, depois ficava lá 2 horas sentada dando palestra, as perguntas, terminava, eu voltava mais 1 hora de minha casa para almoçar lá com umas 3 horas. E a pessoa veio me perguntar só, eu achava um absurdo. Se eu fosse, você vai fazer. Eu já era assim, com o tempo fui maneirando um pouquinho mais caridosa. Com o tempo eu sendo mais bondosa, não tá muito, ainda mais exercitando. Exercitando a caridade, né? Vai indo. Paciência. Passo a passo. Mas esses livros vão surgir. Por exemplo, no começo o Espiritismo começou com aqueles casos das mesas, né? E acho que foi no único livro que eu vi que foi autorizado os espíritos brincalhões para fazerem isso para chamar a atenção. Então, no caso desses livros, também não seria para chamar a atenção das outras pessoas que seriam leigas, para depois, como no caso igual das mesas, Tem um objetivo, né? E isso faz com que as pessoas reflitam e mostrem que realmente seja verdade. Né? Tem um objetivo. Mas será que teria necessidade de ter tanto romance e tantas ideias contraditórias depois a pessoa chegar e falar, nossa, tem alguma coisa errada? Né? É essa a questão. Porque tem romances que você lê e que realmente chama atenção no ponto e te ajuda. Não é? Não vou dizer que não tem. Tem alguma coisa que chama a atenção e te ajuda em determinado momento. Né? Mas hoje, como você vê na produção que existe, né, de lançar romance, você vê que não tem conteúdo, não tem nada. Você vai falar, nossa, comecei a ler, terminou do mesmo jeito que o outro. Né? Não tem nada. Não é? Você vê que os romances estão assim. Não tem conteúdo, não tem nada. Simplesmente não, é livro espírita, psicografado por tal espírito. As pessoas não compram. Né? Aí virou o lado, né, do orgulho e do egoísmo. Não entrou mais nada. Né? Já passou, vamos dizer assim, o chamariz é você ter alguma coisa que chama atenção para você procurar. Não é? Mas não estava só nisso. Passou além disso, vamos dizer. Comércio. É um comércio, virou simplesmente um comércio. Mas não seria também, tipo, orgulho da idade do escritor? Por exemplo, eu leio tanto que a Zíbia, até uma época, estava escrevendo de um jeito que assim, tinha uma linha de pensamento parecido. Passou, acho que em 2002, começou a escrever e começou a ficar uma história confusa lá. Aí eu ficava olhando, e depois eu lembro também que ela que antes doava para a casa da André Luiz, ela pegou para a caridade dela também.
isso aí começou com ela, eu acho. Essa diferença, assim. Bem antes. Se a gente notar, isso começou bem antes. Não é culpa da, vamos dizer assim, que uma pessoa que lê livro, uma pessoa que está acostumada a ler livros de carnada. Quando você conhece, na escola a gente é obrigado a ler, não é? Você vê, por exemplo, na época a gente lia Machado de Assis. Você lê um livro dele, um outro livro dele tem o mesmo, parece que tem o mesmo segmento, o mesmo jeito, estilo de escrever, não é? A gente percebe isso, né? Quem lê Jorge Amado do Brasil, os livros, você vê que tem um certo estilo, não é? Você reconhece. Quando as pessoas veem os livros de psicografia, você pode ver que primeiras vezes tem um conteúdo X. Não estou dizendo que é uma verdade, tem um conteúdo X. Aí parece que virou uma série. Você já vê, ou quando você lê, você percebe isso. Quem tem esse hábito, ele percebe, fala assim, nossa, não é o mesmo espírito. Está assinado, o médium é o mesmo, está assinado pelo mesmo espírito, mas você vê que a ideia não é mais do espírito. É totalmente diferente do primeiro que foi lançado. Né? Aí você começa a pensar, mas que estranho, né? Por que mudou assim? Né? Então isso não acontece só aqui. Não, brincadeira, né? Mas dando exemplo, né? Mas você vê que isso em outras obras é constante. Um livro que eu gostei muito, quando eu li a primeira vez, é um música chamado Rochester. Você já leu o outro, é diferente. Já não é o mesmo primeiro. Se vocês perceberem isso, vocês vão vendo que tem diferença. Não é o mesmo espírito, quer dizer, não tem o mesmo estilo. É diferente. Então, quer dizer, ou, né? Não é a ideia de um espírito, não está recebendo a ideia de um espírito, ou o espírito é outro. Isso faz a gente pensar. Não é? Não é só porque é o médium X, como diz o livro dos médiuns, porque ele é bonzinho. Ele pode ser super bom, 100% bom, mas não quer dizer que na faculdade mediúnica ele seja infalível, porque na faculdade mediúnica não tem essa questão de infalibilidade. Ele pode ser testado a qualquer hora. A qualquer hora. Para ele se perseverar no caminho do bem. Não é? Só que a gente leva muito pelo status, né? Mas é o médium X. O espírito X escreveu a esse, beleza. A gente leva para esse lado, né? Porque a gente é assim. A gente cria uma certa idolatria, né? Por determinados, seja o médium, seja pelo espírito, a gente cria isso. E a gente leva ao pé da letra, quando diz, não, é ele, tudo bem. Né? E a gente indica, poxa. Né? Eu já fiz isso muitas vezes, gente. Não estou criticando ninguém, não. Eu já também fiz isso. Né? Só que hoje eu percebo, assim, não deveria ter feito, porque muitas pessoas, algumas se afastaram até mesmo de estudar o espiritismo. Porque as pessoas falavam para mim, mas isso aqui não está certo. O que está escrito nesse livro não está certo. E realmente não estava correto. Né? Mas eu falo, não, mas está escrito pelo Espírito X. É uma verdade. Né? Não agir com má, né? Má intenção, né? Mas a minha intenção, agindo pela ignorância, né? Causa esse distanciamento da pessoa. E a pessoa vai por alguma coisa que lhe atenda mais. Né? Então a gente vê, a gente faz, a gente age dessa forma, não é? Não tem intenção, mas a gente, por ignorância, muitas vezes faz situações que a gente vai responder um dia. Quer dizer, demonstra, né? O que a gente realmente ainda é. Sempre os espíritos inferiores, brincalhões, para preferir querer enganar um determinado médium, o que você não é? Porque ele está pensando lá, falando, mais interessante é lá. Então, vai atacar mesmo. Não é? Você seria uma obsessora inteligente, né? Ok? Bem interessante, não é? Esse assunto
leva assim diversos pontos que a gente vai ver, por isso que é importante quando você tem a base, né? Por isso que a gente repetiu essa D5A para mostrar que ele está falando, né, mundo espírita, que é o que é o espírito, o que é o mundo dos espíritos, né? Para a gente ver, para a gente tirar a muda das ideias que a gente vem trazendo. Justamente porque você tem que montar aquilo que seja a base. Se eu falo que eu aceito a doutrina dos espíritos, né, e que ela é a terceira revelação, então não pode estar enganado. Porque se esse livro estiver enganado, então todos os demais estão enganados. Se falar que tem um erro, É um surto genético. aí você larga tudo, queima aqui, queima os livros, né, e vai embora procurar outra coisa que satisfaça você. Mas, então me fala. Mas assim, da mesma forma, porque o Kardec ele fez um estudo minucioso, né? Então, assim, no fato de que médiums em outro estado, em outro país, acredito, acho que, né, que davam as mesmas respostas idênticas, né? Então, não era só o médium, no caso, né? Que ele fazia aquela pergunta só para aquele médium, ele respondia e ele já, né, então foi uma pesquisa minuciosa. Mas, assim, se a gente parar para pensar, né, que nós estamos aqui encarnados e também nós somos falhos. E o médium também, ele poderia falhar. E um espírito, ele não poderia estar ali também, em cada médium, buscando, sabe, como uma forma de manipular? Acho que não. O espírito inferior, muitas vezes ele não sabe como que ele está fazendo, não é? Existe uma coisa que a gente fala assim, um médium, ele tem que ter uma certa sintonia com determinado espírito, ou vice-versa, para que ocorra a comunicação. Sim. Então não teria, não é, vamos dizer assim, 100% errado a teoria, né? Desculpa, mas eu era mais negativa, mas assim, pensando que sim, somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Mas aí você vê a sabedoria divina. A comunicação de um espírito para o médium não acontece assim, né? Simplesmente bateu a porta e entrou. Não. Existe todo um processo de afinidade. O espírito tem que combinar fluidicamente com o médium e vice-versa para que ocorra a comunicação. Né? Então, a dificuldade é muito grande. Vamos dizer, vamos pegar Kardec. Kardec pegou a resposta de 10 médiums. Médium que não se conhecia, não sabia do assunto que se tratava. E as respostas são idênticas. Não precisa trazer as mesmas palavras, as respostas no geral são idênticas. Né? O fundo é o mesmo. Né? O espírito não teria como, naqueles 10 médicos selecionados por Kardec, deve pelo menos ter pensado, vou consultar tal médico, né? Mas o espírito para ter essa comunicação com um determinado médium, ele teria que ter essa afinidade com os 10. Isso é uma coisa que não é muito provável. Né? Aí entra a lei da afinidade política. Por isso que a gente não vê comunicação com o setor de direito. Né? Se fosse assim, seria para todos, seria para todos os médios, seria para todos os espíritos. E a gente vê que isso não ocorre. Né? E sempre tem que ter uma permissão. Que nem a coisa de rádio, a gente precisa estar na mesma sintonia. Pega certo, pega essa rádio, nós comunicamos. Mas não, mas inicialmente eu não vou dizer assim, porque isso é uma coisa que você vai falar com a pessoa. Quem te garante que os espíritos aí, tipo, como você me dá? Então, a Cecília me deu uma resposta de uma maneira mais simples, né? Mas eu acho que não é para qualquer um que você vai dar uma resposta, a pessoa vai entender, né? Ela tem que estar pelo menos um pouquinho inteirada do assunto para poder. Porque tem muitas pessoas, né? Como que você lê os espíritos? Mas são os espíritos. E como que vocês, né? Qual que é a certeza? Aí você explica que Kardec fez um estudo, que isso não foi. Ah, tá, mas então quem garante, né? Então, por isso que quem entrou, pelo menos quem começa a estudar, geralmente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, geralmente é esse livro aqui, que traz um lado moral, né?
dessa obra, quando ele abre o livro aqui, introdução, né? Esse debate da introdução chave. O objetivo desta obra, e tem escrito controle universal dos ensinos dos espíritos, chamado CUEE, C-U-E-E, controle universal dos ensinos dos espíritos. Aqui Kardec demonstra, né, a autoridade dos espíritos para dizer que isso aqui é uma verdade. Não é uma criação dele, não foi ele que criou esse controle. Ele demonstra como que isso aconteceu para dizer que isso aqui é uma verdade. Né? E o que Kardec colocou. Isso aqui não veio por um espírito, um médium. Né? A ideia veio por vários espíritos, por vários médiuns que nem se conheciam. Ele só reuniu os assuntos. Né? Aí demonstra o que seja uma realidade ou não. Os médiuns não se conheciam, né? Ele pegou uma parte que na França, a outra comunicação veio lá dos Estados Unidos, né? A outra veio lá de não sei do que país. Pessoas que nem sabiam nada. Quando ele lançava isso na revista Espírita, e ele falava que a revista Espírita é um laboratório, né? Os médicos que recebiam as comunicações falavam assim, nossa, quer dizer, recebi uma parte dessa comunicação e era uma partinha, né? A outra parte estava com outra pessoa. E Kardec simplesmente reuniu, porque ele tinha essa capacidade. A inteligência dele, né? Ele era, vamos dizer assim, o desenvolvimento intelectual dele era justamente para encadear todo esse pensamento. Ele separou. Então, esse encadeamento, muitas vezes, uma partinha foi de um médium e um outro médium que nenhum não tinha ideia de que ia formar uma comunicação. Né? Isso que demonstra, quando você pega o objetivo dessa obra, demonstra a autoridade da onde que veio, por que ela é uma realidade, por que o próprio Kardec, sendo cientista, né, ele aceitou aquilo como uma verdade. Porque ele procurava a verdade, não é? Ele procurava, foi isso que ele perguntou ao Espírito Verdade. Né? Se a verdade é o que ele procurava. Não é? Então, ele aceitou aquilo porque ele viu que existia, né? Não era uma coisa trazida por uma pessoa, não era um espírito trazendo. Locais diferentes, pessoas que não se conheciam. É isso que dá autoridade à obra. Né? Ou seja, a doutrina dos espíritos. E muitas vezes o que a gente vê é um médium trazendo um assunto e desenvolve, né? Livro 1, livro 2, livro 3, né? Naquele médium. Aí você acha estranho que um outro médium vai psicografar e fala assim, o espírito escreve, conheceu o espiritual daquele outro. Fala, olha que coisa estranha. E foi consultar aquele espírito. Ué, por quê? Aquele médium lá, aquele espírito não tem o seu próprio protetor, ele vai consultar o protetor do outro. Aí você começa a pensar, não é estranho? Vou pedir informação para o outro lá que escreveu, o outro espírito, sendo que eu tenho meu protetor e ele que deveria me estar orientando. Né? Aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. Né? Por isso. Ok? Dá tempo de fazer mais uma questãozinha? Alguém lê para nós a 82, por favor? Só acompanho. Solange vai ler para nós. Mas o meu está um pouco diferente, tá? 82, né? É exato dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não temos de comparação, quando não temos termos de comparação e como uma linguagem insuficiente? Pode um cérebro de nascença definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender bem o espírito, sendo uma criatura. Deveis compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas sem comparação ou semelhança para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos.
Dizemos que os espíritos são imateriais, porque uma essência difere de tudo o que conhecemos como matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los somente por comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço de nossa imaginação. Essa questão ela é bem interessante para te guardar, né? Porque Kardec usava esse termo imaterial, né? Que os espíritos vieram consertar ele. Imaterial não é o termo correto, né? Porque ele é alguma coisa, né? Porque ele fala assim, ele não é matéria, então ele é imaterial, né? E ele coloca, né? Ele não é matéria, mas o termo correto seria incorpóreo, né? Do que falar imaterial, porque ele é alguma coisa, nós não conhecemos. Tanto que os espíritos, eles se reconhecem, eles sabem exatamente quem é quem, né? Ele, vamos dizer, quando ele foi criado, ele é individualidade, ele tem uma limitação, em termos assim, né? O que a gente fala? A gente faz assim, vou mais pessoal, desculpa, a gente é hábito, né? Ele é limitado, quer dizer, ele é uma porção, uma individualidade, né? Então, os espíritos não se reconhecem o outro, porque sabe, que lá é espírito tal, né? Ele não precisa de um nome, ele sabe exatamente quem que é, né? Ele é uma individualidade, então ele tem, como a gente vai ver nas outras questões, né? Ele tem uma limitação, ele não é espalhado, vamos dizer, né? Cada um tem o seu ser, cada um, o espírito reconhece o outro exatamente como ele é. Né? Ou pelo que ele emana, vamos dizer, né? O sinalzinho que ele emana, que identifica o que seja, o que ser o ele, quem é realmente, o que ele, em que patamar que ele está, qual o progresso. Né? Então ele é alguma coisa. Né? Uma matéria, vamos dizer, em termos assim, uma matéria que a gente não conhece, não tem como a gente definir, não tem nada para a gente comparar, né? Na nossa palavra, vamos dizer, alguma coisa que a gente possa dizer, é isso, né? Não tem um termo, por isso que ele fala, é incorpóreo. A segunda visão de espírito, eu sou uma energia que na fisioterapêutica, que os espíritos, eles conseguem estar em vários lugares, sabemos ter superiores, né? Ou você sair do corpo e pôr o corpo na mesma hora, quer dizer, percorrer esse espaço de tempo mais que a velocidade da luz. Né? A física quântica está provando isso, né? Então é uma energia que a gente não conhece só apenas, mas que faz parte das leis naturais, que pouco a pouco já estão reveladas. Então isso é maravilhoso, né? Nós damos esse termo, né? A ciência desse termo, energia, né? É um termo que a gente tem que determinar ou designar uma coisa, né? Mas que a gente não conhece ainda. Mas que a pouco já está sendo revelado. Isso é maravilhoso, gente. Eu já pensou com o espírito mais superior, fazendo nosso sim, né? Que loucura de ser. Não precisa mais fazer o corpo, né? Você pode ser, a gente não pode imaginar também, a gente só pode são seres também, faz parte, né? Só que deve ser um negócio maravilhoso, o que a gente, as evidências, a gente lê, nossa, vale a pena batalhar aqui para a nossa, né, a sacralidade, né, pela justiça, pelo amor. Eu tinha uma amiga que já pensava bem mais menos que você. Ela falava assim, já pensou que a gente morrer precisa lavar prato? Você vai cozinhar, não precisa lavar prato, que felicidade! Essa é verdade, não tinha que lavar prato. Exatamente essa ideia que a gente tem que ter. Ele não é matéria, não precisa de nada disso que nós precisamos, porque nós estamos no corpo, nós temos necessidades, né? Então, nosso corpo, nós reagimos conforme aquilo que nós estamos de espírito encarnado. Não o espírito, mas o corpo necessita.
Né? Agora, eu, no meu estado normal de espírito, não preciso nada disso. Né? É isso que a gente vai começando a compreender. Né? Lembra que eu falei para vocês da novelinha que passou no Japão recentemente? Da agosto? Né? Ela frisava vários capítulos. Espírito não come, espírito não come, né? Não precisa comer. E até no final, eu achei muito bonito. Ela, como presente, né? Ela falava assim, eu vou fazer o aniversário da mamãe. Mas ela falava assim, elas mesmas falavam, né, as crianças, né? Mas mamãe não come. Ela é um gosto, ela não precisa comer, né? Ela falou assim, mas tem uma coisa que eu não gostaria, que o papai reconhecesse que ela existia ainda. Não é? É uma coisa que os espíritos, assim, vamos dizer assim, em termos assim, de lembrança, não só lembrar, mas saber que existe, que ela existe ainda. Sentimento. Né? E eu achei muito bonita essa parte, quando colocaram, né? Falou assim, mas vamos fazer a festa do aniversário da mamãe, né? Mas a mamãe não come. Mas como presente, né? Aí o papai reconhecer que ela existe. Não é? É uma ideia, é isso que a gente fala. Existe, as pessoas trazem as ideias, saem dos livros, né? As novelas, os filmes, né? Na televisão, para as pessoas refletirem, pensarem. Né? Mas a gente tem aquele hábito, quer dizer, o japonês, a maioria tem o hábito de ir lá colocar o arroz, né, a aguinha todo dia, mas a gente sabe que é uma crença, uma coisa que ajuda ele a se concentrar e todo dia fazer a oração, né, para tal fulano, familiar, aquele ano, né, mas você vê, né, a mensagem que a Maldalinha trouxe, né, era justamente demonstrar o que o Espírito mais quer É ser lembrado. Lembrar no sentido assim, de que ela realmente continua, que ela existe, né? Que ela estava ali e só o pai não sabia, quer dizer, não acreditava, né? Que ela estava ali. Como que é o nome dela? Mama Gosto, não era? Acho que era Mama Gosto. Foi bem curtinha. Deve ter na internet, será que não? Vamos procurar. Tá? As locadoras, as coisas de sucesso aparecem. Se fizer sucesso, é verdade. Né? Mas não é uma coisa que chamou a atenção, né? Essa ideia que são colocadas, né? Você vê que as pessoas, né, que a gente fala assim, os cientistas são inspirados, né? Os produtores são inspirados, os escritores são inspirados, não fazem deles médio, mas, né, eles são inspirados e eles trazem uma ideia, colocado uma ideia que as pessoas começarem a pensar, né? Buscar respostas. Que o trabalho não está só dentro do espírito. Não, mas gente, a pessoa se pedir, nossa, o negócio é isso, Aí eu te comprova a verdadeira vontade, o amor de Deus. Exatamente. Né? Porque independente de você ser espírita, mas eles estão colocando, inspirando, né? Os seres humanos para estarem trazendo a mensagem verdadeira. Isso. E eles estão de uma forma mais bem colocada do que os próprios espíritos, né? Mas é uma grande realidade, infelizmente. Mas é isso, né? Porque aí que a gente estuda, né? Porque na verdade, quando somos espíritos, trabalhamos sentimentos. Isso. Os sentimentos que são trabalhados. Devemos alcançar, né? Os sentimentos. Um dia de chegar lá. A gente começou aqueles 5 centímetros, né? Mas apareceu mais, né? Telepatia e tal, mas com o espírito mesmo, telepatia é uma coisa normal, né? Por que de espíritos superiores, telepatia é uma coisa normal? Por que? Eu não preciso me culpar se você está me mentindo. Por que você está mudando? Que eu te vejo assim, filho, tá tudo certo. Mas imagina, se o telepatia já começou assim, tá sujo assim. Se cada um tivesse esse sentido aqui na Terra, ia virar uma zona. O pessoal de Deus sabe muito certo, né, irmão? Então, já não ia acabar meus tempos, né? Menos, né? Deus é sábio. Sabe, Dá ao ser aquilo que ele necessita.
Mas é maravilhoso esse treinamento telepatia, que essa pessoa, você comunicar lá do coração, tal, você já está se comunicando. Quer que a gente chega nisso, né? Precisa acreditar, a gente não precisa acreditar. É maravilhoso. Isso mesmo. O problema é como o celular para chegar nessa. O nosso passaporte para chegar nesse momento espiritual. Mas pior que a gente que fica estudando, como chama? Esperando. Achando que esperando que vai fazer a comunicação entre os espíritos do mundo dos espíritos. Então, esperando para o mundo físico, falando que temos que aprender esperando para se comunicar com os espíritos. Esperando. É uma língua. É a ignorância, mas não sei o que você está falando, se segue. Esperanto foi uma linguagem criada aqui por um rapaz. Ele vivia numa zona onde havia muita guerra, né? E as pessoas se matou, porque um não compreendia o que eu falava. A Torre de Babel? Não, bem recente, né? E ele ficou pensando, deveria ter uma linguagem fácil, onde as palavras fossem fáceis, o modo de construção das frases fosse fácil, né? Que as pessoas pudessem se comunicar e assim evitaria a morte, porque onde ele vivia, né, era simplesmente por forma de um entender o outro, né? E ele criou esse método, né? Essa linguagem. Só que o pai dele queria que ele fosse médico. Pegou todas as anotações dele e jogou fora. Ele fez o que o pai queria, foi estudar. Como o pai jogou tudo, ele começou tudo de novo, ficou mais bem elaborado, né? Vamos dizer, né? E ele lançou essa linguagem chamada Esperanto. Aí o que os espíritos fizeram? Essa linguagem é universal. E elas são ensinadas em alguma casa espírita no Brasil. Existem livros publicados, existem simpósios em Esperanto, palestras em Esperanto, porque eles colocaram assim, é a linguagem universal dos espíritos, sendo que a linguagem universal dos espíritos é o pensamento. A gente usa o nome telepatia, mas é o pensamento, é a linguagem dos espíritos. Eles não precisam de nada, né? Só que o pessoal colocou isso. Então, para se comunicar, o outro mundo se entender, essa linguagem também é a linguagem dos espíritos. E o pessoal se estuda muito tempo estudando. Só que esqueceu de se perguntar, nossa, mas se eu não sei esperando agora, quando, até nas minhas 1000 encarnações passadas, como será que eu me comuniquei com os outros espíritos, né? A gente fica se pensando, né? Então as pessoas não param para pensar, né? Falam assim, tem utilidade eu estudar agora esperando? Né? Se eu não sei esperando, imagina como que eu vou estar conversando comigo, então. É onde você salva, então? É onde você salva? Não vai se salva. Se não entender, eu não vou entender. Então você se sente mais do que seu protetor, né? Do jeito que você falou, né? Porque meu protetor vai saber falar. Na verdade, eu acima do protetor, então. Você vê que são a ignorância das pessoas, né? E ele não criou essa linguagem com essa intenção, né? Ele criou simplesmente um rapazinho, né? Ele elaborou essa linguagem para evitar mortes, né? Uma linguagem realmente isso que é fácil, né? São palavras de vários idiomas, mas são palavras mais fáceis, vamos dizer assim, e que a estrutura da formação da frase permite que as pessoas aprendam rápido. É uma pessoa inteligente, e queria paz, né? Só que o pessoal levou um bom sentido. A intenção dele não era essa que o pessoal... Não, imagina, não tinha intenção nenhuma dessa não. A questão dele era levar a paz na região, que as pessoas pudessem comunicar. Muitos livros da doutrina, assim, são publicados esperando. Nossa, não sabia. Não sabia. Por isso que a gente fala, né? Pela ignorância, muitas vezes a gente se atém a determinados estudos, né? E as pessoas perdem um tempão estudando aquilo, sem haver necessidade, né? Por isso ela se dedicasse tanto a estudar esperando como se ela dedicar a estudar o livro dos espíritos, acho que ela ganharia muito longe, né? Simplesmente a linguagem dos espíritos é o pensamento, não tem necessidade de eu estudar nenhuma língua, né? Só que as pessoas criam, né?
uma ilusão, vamos dizer assim, as pessoas vendem muito bem o produto, né? E as pessoas caem nessa e ficam estudando anos e anos, estudando, esperando. Ele já faleceu. Não sei se ele faleceu. Mas teve uma palestra do Paulo Freire, não sei se era na Itália ou se era na Espanha. Que ele foi fazer a palestra, tinha um intérprete, só que não estava fazendo, assim, pondo as palavras que deveria ser feito, do jeito que ele estava falando, né? Aí o mentor dele falou, né, dispensa e faz a palestra em português mesmo, né? Aí, mas todas as pessoas que estavam presentes entenderam na linguagem de cada um. Quem que é esse? Desculpa, quem Mas que é você esse? está falando em esperando, não? Não, na linguagem dele, né? Teve, Não sei se eu não conheço. vi no YouTube ainda, não sei o que é. Não, isso O tradutor que está traduzindo, está trazendo... Não estava traduzindo, não estava traduzindo o intérprete. Estava traduzindo esperando, mas não estava Não estava esperando. Estava traduzindo, eu não sei se era em italiano ou se era em espanhol. Só que não estava traduzindo do jeito que o Divaldo Franco estava falando. Aí o mentor dele falou, não, dispensa o intérprete, que você vai falar na sua língua, que todo mundo vai entender. Aí ele fez a palestra e todo mundo entendeu no final. Português. Mas aí cada um entendeu na sua própria língua. Eu vou entender melhor do que compreendi, é isso que eu pedi. Né? Tá? Então a gente vê, existem ideias, existem muitas coisas que a gente vê dentro do movimento espírita, né? Que a gente traz justamente para chamar a atenção, porque hoje nós estamos aqui, né? Pode ser que daqui a um tempo a gente tem que voltar, a gente não sabe. Ou a gente está na Itália, está na Europa, está nos Estados Unidos, não sei. Né? O nosso futuro vai depender de muitas coisas, né? E a gente não sabe onde a gente vai estar, a gente leva aquilo realmente por ser um conhecimento. Né? Que ajude realmente as pessoas, né, a sair desse mundo, né, de sonho, de ilusão, põe um pezinho no chão para mostrar. Se esse conhecimento aqui, né, ele tem as leis divinas, ele é para a eternidade, não é só para agora. Vai te ajudar agora, muitas coisas, mas é além disso. E ele veio esse ensino para ajudar a humanidade. Né? Então, se a gente vai, né, fazer alguma coisa por nós, né, primeiro a gente se esclareça. Né? Conheça realmente a verdade. Né? Ô Cecília, Sim. tudo que a gente estuda aqui, assim, do livro dos espíritos, né, que fala dos espíritos, do mundo dos espíritos, a gente como espírito, a gente sabe tudo isso? Depende do seu, assim, nós, né, como espírito, nós temos, cada um tem o seu grau de progresso, né, o progresso que a gente fala, moral, né, e intelectual, né, intelectual, né, cada um está no patamar, vamos dizer, cada um está no degrau, né, eu como espírito que sou, eu tenho uma bagagem, não tenho só nessa existência, eu tenho uma bagagem. Eu, quando estou na erraticidade, quer dizer, eu não estou encarnado, eu estou na erraticidade, independente do meu grau, eu penso como espírito. Né? Se o meu intelecto desenvolver no sentido de ter um conhecimento que me ajuda a conhecer as leis divinas, tudo que eu aprendi, seja nesta encarnação, seja nas anteriores, quando eu retorno para o mundo dos espíritos, eu lembro de tudo. Por quê? Eu batalhei e esse conhecimento é meu. Né? A gente fala assim, quando fomos criados simples e ignorantes, Deus nos deu as leis, vamos dizer assim, embutiu em nós, né? Mas a gente a gente tem que usar, ou pelo menos a gente tem que desenvolver a nossa inteligência para compreendê-las. Né? Porque se a gente não compreendê-las, a gente não executa, a gente não sabe o que está fazendo. Não é? É que nem o Código no Brasil. Já viu o Código Penal?
deve ter não sei quantas páginas, mais as suas emendas, não sei o quê, né? A gente sabe que tem código, não sabe? Todo mundo sabe. Alguém conhece? Artigo folheia, né? Fala artigo tal, não tenho a mínima ideia do que seja, mas está lá, não é? A gente sabe que existe, mas a gente não tem, a gente procura, a gente não sabe, a não ser que aconteça alguma coisa, que vão na justiça, falar artigo tal, nunca mais se esqueça esse artigo, não é? Ah, isso é meu direito, isso era meu dever, não é? Assim por diante. A mesma coisa espírito. Deus nos deu, a gente fala assim, quando fomos criados, Ele incutiu em nós as leis, né? Mas a gente tem que conhecê-las, tem que compreendê-las, e por isso que tem as encarnações. À medida que eu vou, né, nas minhas encarnações, vou entendendo, isso aqui eu não devia ter feito, isso aqui eu fiz certo, e assim por diante. É uma conquista do Espírito. Então, vamos dizer, nós nesse planeta Terra, né, que fala expressão, já temos uma bagagem bem grande. Quando eu retorno no mundo dos espíritos, eu tenho toda a bagagem que eu já adquiri. Né? Intelectual e moralmente. A pergunta dela que ela está falando, eu acho que se a gente, como espírito, a gente já tem essas ideias, essas verdades, já tem, eu acho que é que nem o amor também. A gente tem, né? Como a gente é filho de Deus, a gente é amor, então. Né? Só que a gente não usa exatamente por isso, né? Está latente, está pronto para explodir, pronto para ser aberto. Acho que está escrito, né, na Vila das Verdades Absolutas, está na alma, né? Tem uma pergunta assim, né? Onde estão contidas as verdades? Está na alma. Então, aí, dele de nós, porque nós somos espíritos. Então, está guardado em nós. É procurar dentro de nós. Né? Então, para isso você tem que entender. Né? Então, você hoje conhecendo, né, essa encarnação, vamos dizer, eu conhecendo o livro dos Espíritos, não vou entender tudo. Por mais que eu estude, às vezes eu tenho noção do que está escrito aqui, mas eu não assimilei tudo. Não é? Eu falo assim, não adianta só decorar a questão tal. Não, você tem que compreender o que a questão está falando. Não é? Quando eu compreendo, uma conquista minha. Eu entendi, eu assimilei o que quer dizer essa lei. Né? Se eu compreendi, eu não perco mais isso. Fica comigo. É que nem a gente cita, que nem a do suicida. Né? Uns vão e se matam devido à dificuldade, eles sofrem no mundo dos espíritos, né? Até entender. Violei uma lei divina. Ele compreendeu. Se ele realmente compreendeu, ele pode escolher uma prova dura, mas ele não comete mais um erro. Esse foi o aprendizado dele. Nunca mais ele vai esquecer. Né? Então todo espírito tem que se suicidar com ele. Não. Eu vejo espírito vejo por exemplo do outro. Outros espíritos estão sofrendo porque fez isso. Isso aí eu não posso fazer. Estou vendo que vai sofrer, então não vou fazer. Não é? Não é assim que Deus também permite que a gente tenha esse aprendizado? O outro faz, fala, se deu bem. Vou copiar. Né? No sentido da boa intenção, não né? Mas a gente faz isso, assim como também o outro sofre, não, isso eu não posso fazer. Isso acelera o nosso processo, se a gente conseguir observar, entender essas leis. O problema é isso, mostra o nosso orgulho e egoísmo, a gente tem uma cabecinha dura e fala, não, deve ter um jeitinho, né? E a gente vem e tenta de novo. Mas retornando ao mundo dos espíritos, aquilo que eu aprendi, entendi como lei divina, falei, não, isso eu não cometo mais, porque eu aprendi. É que nem a lei da sociedade. A pessoa fala assim, mas por que eu fiquei entendendo a lei da sociedade? Né? Deus no sentido, né? A visão, a audição, para que a gente pudesse comunicar, utilizar isso para o bem. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? Então, quando eu entendo o que é lei da sociedade, quando eu venho, né, na minha próxima prova eu abordo, eu realmente estou na sociedade, sei conviver com as pessoas, sei respeitar as pessoas, sei ouvir,
né? Eu sei olhar com outros olhos, né? Com o meu julgamento que eu devo ter, né? Porque eu aprendi a conviver na sociedade. Então isso ele não esquece. Agora, em termos de agir como espírito, ele voltando para a erraticidade, ele age como espírito que é. Né? E o conhecimento do espírito, então, é proporcional à moralidade e à inteligência que ele adquiriu. Por isso que você encontra no mundo dos espíritas, que a gente chama da escala espírita, vários degrauzinhos, né? Espíritos, vamos dizer assim, né? Em grupos, como o Kardec colocou assim, existe. Ali ele coloca 13 casos, mas existe muito mais. Ele falou assim, é só um exemplo para a gente ter uma ideia, né, dos grupos que a gente pode encontrar de espíritos. Dentro dos espíritos inferiores, não quer dizer que todos sejam maus. Uns são maus, maus no sentido de realmente desejar fazer o mal. Mas dentro dos espíritos inferiores, como nós, não fazemos o mal. Mas estamos ainda sem o conhecimento, ou sem a moralidade, etc. Tal, né? Somos ignorantes em determinado aspecto, então nós estamos na categoria de espíritos inferiores. Se comparar, acho que eu gosto da comparação de que a gente aqui não é copo de águas puro, sujo. Então a gente não vê o que está de trás do copo. Não. Então, quer dizer, essas sujeiras são nossas imperfeições, né? Nosso orgulho que não deixa. Né? Enquanto você, para se tornar puro e viver, realmente você precisa começar a tirar esse orgulho, essa sujeira. Porque enquanto tiver turva, você não vai chegar, não vai ficar puro. Para tirar isso também, não é simplesmente jogar mais água. Isso aí vai ficar puro. Você deixa de tirar ela. Não adianta falar assim, você tem que destilar. Você é a mesma água, só que mais limpa. É o mesmo. Né? Isso tem a ver com a questão do perispírito, mais ou menos que o Caso falou. Né? Então, ele age no mundo dos espíritos também, conforme o que ele alcançou. É a mesma questão da escolha da prova. Quanto mais inteligente é o espírito, ele sabe exatamente como escolher. Por que né? O que vai ser melhor para mim? O que o Espírito Protetor está colocando para mim? Como que eu posso pedir a prova? Como que eu vou agir quando encarnar? Porque ele tem a inteligência mais desenvolvida. Agora, aquele que tem a inteligência menor, ele não pensa no aspecto amplo. Né? Às vezes ele pensa no aspecto. Né? Aí que vem a queda do espírito, porque às vezes ele pensou de uma forma mais ampla. Né? Porque lhe falta ainda esses elementos. Por isso que a inteligência é uma conquista pessoal. Cada um vai adquirindo, cada espírito vai adquirindo. O que ele adquiriu, ele não vai perder nunca mais. Né? Por isso que existe espírito em vários degraus, seja encarnados, seja desencarnados. Quando a gente falou de instinto e inteligência, como né? A gente coloquei inteligência, né? Deus deu, é um atributo do espírito, mas tem que desenvolver, é o preço. A gente tem que trabalhar para desenvolver. Né? Se nós, todo mundo criança 100% inteligente, pronto, não precisa fazer esforço nenhum. Né? Eu sei exatamente o que está errado, o que está certo, o que tem que fazer, papapá. Não teria eu, não teria não. Mas Deus não fez que a gente fizesse todo esse papel, porque a gente tem um papel a cumprir. Mesmo espírito inferior que nós somos, nós participamos da harmonia do universo. Se a gente agir como tal. Aquela coisa, inteligência faz parte, tem que procurar desenvolver, porque a própria sentido de felicidade para nós aqui nesse mundo, o que é? Não é procurar conforto, ter uma boa casa, né, tal. E você falando de conforto, tem que ter inteligência. Não é que você é mais inteligente fazer algo, né? Pela profissão melhor, você vai conseguir esse conforto, né? Então não tem como. Se você não sabe fazer nada, você vai trabalhar com pior, não tem jeito. Se não tiver alguma coisa melhor. Aí se mexe com o meu ego. Eu tenho 2 filhos e falaram, olha, eu quero baterista, eu comprei bateria, teclado, né, e guitarra. Me só
saiu bailarina, pianista e não conhece nada. Olha, elas falavam que criança, mãe, essa coisa demais, mãe. E se a gente não quiser nada? Não me preocupo porque eu estou aqui no Japão trabalhando, eu sei que vocês vão se virar de alguma maneira. Não, assim, não é questão de ser médico, não, assim, se procurar nesse sentido de mexer com sua inteligência, entendeu? Você não vai sentir. Você não vai ver essas coisas, você vai buscar qual sua inteligência. Dependendo do seu grau de moralidade, a inteligência que você vai adquirindo, você trabalhando a sua moral, então você já não faz, por exemplo, como ela falou, a pessoa, eu já tenho imprimido dentro de mim tudo o que está escrito no livro dos Espíritos, e eu tenho consciência, e eu já tenho certeza do que é certo, com certeza acho que eu não estaria aqui, encarnada, porque as minhas atitudes não seriam as que eu tenho feito. Então, a partir do momento que a gente já está encarnado, a gente passa pelas dificuldades, é porque a gente não imprimiu, a gente não tem, a gente pode até saber, mas nós não temos a consciência assim, exata. É como que fala, o Otto uma vez falou, se a gente realmente acreditasse na encarnação, a gente não teria as atitudes na reencarnação, as atitudes que a gente tem. Então, na verdade, sabe que a gente acredita mesmo? Né? Porque se a gente acreditasse, com certeza nós nos esforçaríamos o máximo para estar realmente trabalhando esse orgulho. A gente o que teria mais força seria essa vontade de melhorar, de crescer. Então, isso daí seria maior do que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Né? Então, assim, que você falou da inteligência. Sim, nós devemos desenvolver inteligência, mas se a gente é uma pessoa materialista, talvez realmente vai ser assim para o conforto, para as coisas, para ficar cada vez mais apegado a isso. É porque eu já vi muito no Brasil, os bandidos, eles se acham inteligentíssimos, porque eles roubam, eles têm dinheiro, têm casa, têm 10 mulheres, têm tudo, e eu já vi ele falando, não, eu sou um cara muito inteligente. Ele é inteligente. É inteligente, só que não usou a ilusão. Aí entra aquela questão que eu ensinei para... Não. Ai, Gastra, atuais das instruções. Capítulo 5 e 16. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Né? Se ele segue antes do intelectual, se ele segue antes do moral, então Kardec quer saber como. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Né? Então, pegando o exemplo, o bandido inteligente, ele é inteligente, ele desenvolveu o seu lado intelectual. Não, eu quis colocar assim, porque o que ele está fazendo... Sim, ele acha inteligente. Ele se acha inteligente, mas ele não sabe a consequência. Né? Ele não sabe a consequência do que ele está fazendo. Né? Porque aí entra a questão da lei da sociedade. Ele rouba o outro, ele tira do outro porque o outro trabalhou. Aí o banco fala assim, não, o banco quiser o seguro, não. Ele está lesando a sociedade. Né? Então, falta de conhecimento, ele não tem esse conhecimento, ele é inteligente, desenvolveu o seu intelectual, só que usa de forma errada. Né? Que Deus deu a inteligência para fazer o bem, não para fazer o mal, não para tirar a vantagem para ele, né? Ou vantagem para os seus, né? Simplesmente, tem uns que pensam, não, eu e meus familiares, tem uns que são assim, né? Então a gente vê, né? O ser inteligente, né? Mas à medida que ele comete os erros, vamos dizer, aqui às vezes a lei do homem não pega,
Né? Por isso que os bandidos ficam tranquilos. Né? Ele tem dinheiro, não compra minha saída, ele tá preso lá, tem televisão, tem internet, tem celular, e assim por diante. Né? A gente sabe que é uma realidade. Né? Ele se acha inteligente. Volta para o mundo dos espíritos, né? Ele vê o que ele fez, o que ele fez o outro sofrer, que lei que ele não cumpriu. Aí ele responde por isso, usou nova inteligência. Então, se ele foi inteligente realmente, né, aí entra a questão da inteligência. Ele é inteligente. No mundo dos espíritos, se ele entendeu no sofrimento que ele passou e reconhecer que ele causou mal às outras pessoas pelos atos que ele fez, a próxima prova dele vai saber escolher corretamente. Quer dizer, ele vai pensar em cada item da prova que ele vai escolher e ele vai entender se ele realmente compreendeu. Né? Se a inteligência dele levou realmente ele compreender aonde que ele errou. Então ele vai vir para reparar o erro dele. Em melhorar a sociedade, eu venho para ajudar a sociedade. Né? E assim. E assim, na próxima existência, ele não conseguia, se ele não fazer o mesmo erro, já uma grande evolução para o espírito, digamos. Isso. Né? Porque aí lembra, né? Aí que a pergunta estava colocando. Porque se a gente entendesse realmente o que a gente veio fazer, que é o que diz a questão do livro dos espíritos, a gente estaria atendendo essa questão chamada 132. O objetivo da encarnação. Eu venho aqui, Deus, a possibilidade da encarnação. Mas eu não entendo o que é isso. E eu venho, acho que é a pergunta 136. Eu venho, na verdade, reencarnar. Que tem uma grande diferença. Deus me dá a encarnação para o meu progresso. O reencarnar, eu vim repetir a série. Eu errei e vim aqui repetir de novo. Eu venho e repito de novo. Repetente. Aí você vai deixando entendeu? Aí que a gente vem começar a entender. Se eu tenho esse conhecimento da doutrina dos espíritos, se eu compreender mesmo, né, o meu objetivo é encarnar. É essa oportunidade que Deus está me dando. Na sua bondade, eu errar, ainda eu reencarnar. Mas não é isso que Ele quer. Isso aqui só prolonga nossos números, né, de encarnação. Na verdade, não haveria necessidade se eu realmente compreendesse as leis. Que muitas vezes a gente pode usar a reencarnação como desculpa. Na próxima vez certo. Na próxima vez eu estudo. É isso aí. Né? Dá várias oportunidades. Porque ele sabe que não é por imposição. Porque se for por imposição, né? Então, se for o espírito, eu soubesse tudo que está aqui, então não estaria aqui. Se você realmente tivesse a compreensão disso, tivesse sempre atitudes, não estaria mais aqui, né? Porque a gente pode até saber, a gente pode já ter estudado esse livro, essas leis em outras vidas, mas nós não colocamos em atitudes verdadeiras. Não compreendemos. Você compreende e você pratica. Mas precisa encarar de novo. Se fazer exatamente como Jesus Cristo fizesse, o Rafael não, tem que escrito aí. Não, era um bom. Mas eu já sabe comigo, está sentado do lado dele. Aí eu posso que ele não está sentado. Tá? É a questão 69, não é 69, né? Aí a gente começa a entender. O nosso objetivo é encarnar. Deus não quer o nosso sofrimento, a gente só para nossa teimosia. Por isso que a gente reencarna, aí que vem os sofrimentos. A gente vem reparar. Quando a gente perdeu, na verdade, uma oportunidade. Né? Porque tem muita gente, eu conheço bastante gente, que tem um conhecimento bem profundo. A gente fala conhecimento no sentido, né? Você fala do livro dos espíritos, questão papapá, não sei o que,
né? É que nem a Bíblia para os evangélicos, né? Tal capítulo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As pessoas sabem de cor. Vem na prática, vem na prática. Elas fazem? Não, na maioria não faz. Por quê? Virou só palavra, só provérbio. Né? É o que abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O que Jesus trouxe virou provérbio. As pessoas aceitam de boca, mas não praticam. Porque não compreendeu. Não pratica porque não compreendeu. Né? Aí que está. Por isso que a gente está aqui. Não foi o desenvolvimento intelectual, né, que é como foi propriamente dito, mas a pessoa inteligente é cético, né? Porque esquece a lado moral, esse lado espiritual. Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Então, a maioria das vezes os inteligentes são céticos, né? Depende. Aí depende das pessoas. Tem seres bem inteligentes, né? Respeita tudo quanto é religião, mas não aceita religião porque ele compreende que não é aquilo. Porque o conceito dele sabe exatamente o que é. Ele não precisa usar a palavra Deus, a palavra, né? Buda, não. Ele sabe, ele entende. Né? Ele simplesmente compreende o outro. Pela inteligência dele, ele fala, não é isso. Né? Eu não gosto de nenhuma religião. Não faz dele um ateu, não faz dele um cético, não. Né? Ele simplesmente compreende, porque é inteligente. Então, porque ele quer colocar ciência para provar Deus, né? Então, aí já é outro assunto, a gente chama orgulho. Porque ele não estudou para todo mundo. Né? Aí já é outra coisa, ele chama orgulho. Mas no final, que no final a gente vai ter que desenvolver os dois igual, mas um dia nós estaremos iguais, intelectual e moralmente. Por isso que Deus sabe que é difícil, Ele sabe que é difícil. Né? Nós somos suas criaturas, Ele sabe exatamente como nós agimos. Então, muitas das encarnações, é o que o livro dos Espíritos explica. Às vezes eu venho aqui desenvolver o lado intelectual e na outra encarnação eu venho o lado moral. Eu vou invertendo, né? Porque Ele sabe que a gente não consegue ainda. Primeiro eu desenvolvo a inteligência, para exatamente compreender que existe o bem e o mal. Né? Aí a minha responsabilidade ainda é maior. Eu sou inteligente, eu sei exatamente distinguir o bem e o mal. Né? Então, nesse termo, vamos dizer, é o meu agravante, o conhecimento que eu tenho. Né? Desenvolvendo esse lado, né? Se eu compreendo cada minha inteligência, o meu lado moral desenvolve muito mais rápido. Por isso que nós vemos pessoas assim, intelectualmente falando, ela não é muito inteligente, mas moralmente falando, ela então pode ter vindo, né, já vimos agora para desenvolver a moralidade, né, e o intelecto deixa guardado, porque ainda não está preparado para vai melhor ser burra, se chamar de burra, vamos dizer, entre aspas, né? Vocês entenderam em que sentido? Assim, porque às vezes atrapalha, né? Então, uma coisa de cada vez. Cada encarnação, uma etapa e dá um quebra-cabeça. A gente compreende isso bem quando você estuda, né? No livro dos Espíritos, a condição dos idiotas e dos loucos, né? A codificação diz que isso é uma punição. Por quê? São seres extremamente inteligentes, mas que usaram mal a inteligência em vidas passadas. Então, como punição, eles vêm num estado em que o corpo não atende aquilo que eles poderiam estar produzindo. Eles querem fazer, querem falar, querem fazer, às vezes o corpo não permite. Né? E muitas vezes aí a codificação bem mostra, os espíritos superiores trouxeram uma comunicação dizendo que estão no céu e no inferno. Eles, espíritos, escolhem essa prova justamente para amenizar o que eles cometeram em outras vidas. Eles escolhem, na maioria das vezes, não é nem imposto, eles escolhem. Pode ver, no céu e no inferno tem a comunicação
eles falam lá, idiota G, né? Aí ele tem a comunicação e no final dessa comunicação existe esse espírito protetor dando essa notícia. Pode entrar. Não, então eu vou falar eu vou indo, aí depois você fala tudo aí. Você tá. É que assim, desculpa, mas eu estava tentando passar, até eu conseguir achar o que está acontecendo, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Tá arrumado. Depois eu não consigo o celular. Qualquer lugar, se quiser assistir no celular, você pode assistir. Também manda ao vivo pelo celular. Então, quer dizer, se tiver alguém lá no Brasil, quiser assistir pelo celular, assiste também. Não foi para alguém assistir. Pelo celular, então você entende. Então, eu não estou usando o sistema Wi-Fi. Então, bora, você viu aí, mas aí como que vai ser ensinar para o pessoal depois para estar resolvendo? É só entrar no grupo de orações, entendeu? Lá, então lá, livro dos Espíritos, é só entrar lá que vai dar já está gravado lá, né? Então, como eu falei, como eu demorei a achar por que está o negócio, eu vou só uma parte, mas deve ter mais de uma hora já gravando. Tá gravando. Você vai embora e continua assistindo a gente. Isso, quando chegar em casa, o computador você precisa mexer na hora de vir. Tá bom. Você explica o que faz, tá Olha, ninguém tem desculpa falar que perdeu isso, né? É verdade. Eu tava no 5, se não desistir. Agora eu vou ficar tirando Agora mesmo quando eu não consigo, eu estarei assistindo. Olha, viu? Que lindo. Tá bom, gente? Aí a gente termina o estudo de hoje, tá? E o próximo, falta uma questão chamada 23, mas sei que tem bastante assunto pra gente conversar também. A gente deixa, tá? E a gente rever, alguém tiver alguma dúvida que ficou, a maioria vai ter o livro, né? Para ler as questões que a gente viu hoje e a gente retorna, tá bom? Um candidato ou uma candidata? O seu sim já está preparado e esperado. Elevando nossos pensamentos a Deus e agradecemos aos nossos espíritos protetores mais esse estudo, esse conhecimento que aos poucos vamos assimilando melhor. Obrigado. Isso aí, Celso, que nós vamos protetores Que assim seja. Mas eu aquele não vale muita coisa, não, porque tem que Só que essa velocidade quem faz somos nós, né? Somos nós. Pode deixar, porque a pessoa está estudando em cima também, né? Por que já pode ser entre nós. Olhando japonês no de vez em quando ele tem falando sozinho. Mas por isso que ele fala sozinho, não está falando sozinho, está falando com alguém que você está com ele. Graças a Deus, eu vou para lá. Mais ou menos o é um nível de erracidade. O que eles chamam de nosso lar, na verdade, né? Eles chamam de ilusão bem grande.
O que eles falam de umbral, né, seria, na verdade, o inferno que as pessoas pediam inferno. Não,